esse time. Isso. Né? E o Ricardo Goulart, simplesmente o que aconteceu com o Ricardo Goulart é o seguinte, terminou o Campeonato Sub-20, terminou o ano de 2010, começou o ano de 2011, o Ricardo Goulart, ele tinha um contrato com o Internacional que ia até a metade do ano de, se eu não quero aqui me enganar agora, porque posso estar enganado, desculpe, que ia até a metade de 2011, quando a equipe do Internacional Sub-20 foi campeã, os procuradores conversaram com a direção do Internacional para que o Internacional tomasse uma atitude de comprar definitivamente o passe do jogador ou liberá-lo. Né? E como o valor naquela época, eu também não lembro aqui, um milhão alguma coisa. Era uma procuradora. O Internacional fez a opção de não compra, porque ele, como tu disseste bem, o EC, ele era titular do Sub-20, mas às vezes saía, não às havia vezes convicção. entrava. Não tinha-se uma convicção sobre. E com o valor desse, aí sim, aí determinou o destino do Ricardo Goulart no Internacional. Ele voltou para o time de origem e acabou indo para o Goiás, e do Goiás se consagrou. Não, mas depois do A história Celso... é essa, é simples. É absolutamente normal. Depois do Celso entrou o Falcão Que deu chegou algumas a colocá-lo oportunidades. no jogo contra o Penharol. Como aquele jogo foi um desastre, ali todo mundo vaticinou. Não, é um jogador comum, igual qualquer outro. Até então era. Pois é. E aí, Agora jogo, está aí, é um fenômeno que vai em frente. E o Sigma dissolveu o Sub-23 naquela época. Sim, E tomou aí essa foi atitude. o Enderson Moreira e foram todos os jogadores também. Ah, está emprestado, custa 1 milhão, vai. Ah, tá, não sei. Foi uma reformulação daquilo que o Fernando Carvalho, junto com a sua Tinha direção... pregoado que era o ideal. Tinha pregoado que era o ideal, mas teve os seus efeitos, teve a sua validade, a sua importância, porque daquele time, nós já falamos aí de 4, 5 jogadores, né? Celso, você divide opiniões entre os torcedores? Não. Mas ninguém diz que você é mau técnico. Não, eu não divido. Tem os que gostam... E os que não gostam. E os que abominam. Não. Mas eu já conheço... Em cima do muro comigo não existe. Não, velho. mas aqui, Celso, eu conheço muitos ex-anti-Celso. Que deixaram de ser antes. Não, disse, com essas nabas que surgiram aí, o Celso dá de 1.000-0. Então é o seguinte, não que o Celso seja mau técnico, mas ninguém entre colegas teus e dirigentes, nenhum, eu ouvi até hoje, olha que eu já ouvi gente para dedéu, diz que você é mau treinador. E jogadores também, né? Mas Tem tu que sabe, colocar nessa jogadores, conta jogadores. O jogador porque- tem um que outro que o Celso deu bronca e o cara não entendeu Não, bem. mas o né? Ce- mas tudo bem. Mas É a bom, né? grande Isso é maioria dos Claro, é jogadores... Nunca mais esqueceu, né? Mas a grande maioria dos jogadores que a gente conversa e tudo elogiam muito o trabalho do Celso. E o que você acha disso, Celso? Você já doutrinou muita gente, né? Só para me permitir para tentar... Pode ser na ajudar mesa aí o Celso fala. em cima disso. A favor do Celso, eu teve um terremoto até naquela viagem. Do lá México, em né? Tuxtla Gutiérrez, no México. E nós fomos na véspera do jogo acompanhar o Onde treino é que do era Celso. aquilo, hein? Tuxtla Gutiérrez. Que coisa linda, que beleza. Acordei com o terremoto, mole. E eu acordei com um colega só de cuecas batendo na minha porta. A porta dele trancou, ele ficou no corredor, apavorado. E aí, Celso? O que tu fez com isso? Deixa É assim. estranho Não, isso dei o aí, meu um cara telefone. de cueca batendo na tua porta. Querido, Dei o meu Cheguei. telefone para ele, porque o telefone dele não estava funcionando, e entramos no ar na rádio para dizer, ó, deu um terremoto aqui, mas está todo mundo vivo. Bom, nós fomos na véspera desse jogo com o Celso no estádio. Ele treinou, e aí eu reconheço o trabalho do profissional. Ele treinou as jogadas, ele simulou as jogadas da equipe do Jaguares, e no jogo aconteceram as jogadas que deram gols dos caras. Aí tu não pode botar culpa no treinador. Não. Quando ele Tu é treina, testemunha? ele antecipa. E eu estava vendo, e os jogadores não fazem no O na Celso hora vai do jogo. falar bastante sobre isso logo depois do intervalo, até para ele poder falar à vontade. Agora, depois de algum tempo, eu comecei a fazer o dia a dia quando o Internacional jogou em Abu Dhabi, aquele Mundial. E aí eu me recordei dos tempos de 97, que eu era setorista e tal, e aí eu vi naqueles treinamentos de Abu Dhabi que o Celso estava mais louco por trabalho ainda. Eu nunca vi, os caras estavam enfurecidos, mas o senhor não termina nunca o trabalho, é um negócio impressionante. Então, mais outra coisa boa que tem o Celso Rotti. Trabalha e não é fazendo de conta que trabalha, só para... Né? Trabalha mesmo. Mostra como é que é, chuta assim, vem por aqui, tudo isso. Daqui a pouco vamos falar da derrota do Internacional por 2-0 do Beira-Rio, pela Copa Sul-Americana, quase dando adeus, e a derrota do Grêmio para o Santos, pelo mesmo motivo, tomou 2-0, também quase dando adeus à Copa do Brasil. Já voltamos.
Estamos de volta com preliminar a imagem do futebol aqui na tela da Bandeirantes. Conosco no programa Celso Juarez Rotti, técnico com vasta experiência no futebol gaúcho brasileiro, a repórter Cristiane Matos, da Rádio Bandeirantes, e o narrador José Aldo Pinheiro, também da nossa Band AM. Onde é que vocês vão estar nesse final de semana, Zé? Na Arena. Hã? Na Arena amanhã. Só narra jogo do Grêmio agora ultimamente? Não, narrei jogo do Inter. É? Semana passada, no sábado passado, eu narrei a derrota do Inter contra o Atlético Isso é Mineiro. só para te provocar, porque eu também... às vezes a gente faz 3 jogos de Grêmio ou de Inter, Já começa a os falar. caras já começam a encher o saco. Pô, mas tu só narra jogo do Grêmio. Tá, então quando eu só narrar jogo do Inter, tu vai dizer que eu só... É? Muito bem. E o jogo, nós vamos falar daqui a pouquinho de Internacional e Bahia, e vamos falar também de Grêmio e Santos, mas antes o Celso ficou com 2 questões pendentes aí. Por favor, Vamos- repita. A primeira... A primeira que eu disse que não dá para condenar o Celso e se Isso. reconhece o trabalho quando a gente vê ele treinando, como foi o caso do México. E a outra foi a pergunta da Cristiane? Foi a nossa, a gente falando que o Celso foi, na verdade, a tua, né, Rec? Dizendo que ninguém fica em cima do muro, ou gosta, ou não gosta do Rotti. Eu acho isso ótimo. Eu sou assim, realmente sou assim. Isso demonstra bem como é que é a minha personalidade. Agora tu é campeão da América. Ou- É mais caro, né? Não, mas não é nesse sentido que está falando do gosto. Eu acho que eu não consigo ser político. Não dar uma resposta, não dar uma definição, empurrar um pouquinho. Como a gente diz no dito popular, empurrar com a barriga. Eu não consigo fazer isso. Tá? Então, é da minha personalidade, é da minha formação. Talvez a minha origem, por parte paterna alemã, ser muito pragmático, né? Então, eu não deixo as coisas assim no meio do caminho. E isso talvez tenha me trazido, talvez não, certamente tem me trazido muitos problemas profissionalmente, porque as pessoas não estão acostumadas. Hoje em dia, Mas você é um cara realizado. hoje em dia é bom ser político, né? Levar as coisas. Mas com o teu jeito e com esses prejuízos todos, você é um cara realizado. Profissionalmente, eu acho que a gente não pode dizer que está profissionalizado, está realizado. Acho que a gente está sempre procurando algo mais. Mas eu acho que eu já atingi alguns patamares bem interessantes. De 1 a 10, que nota você daria para o Dunga? Aliás, primeira vez... Dunga, 10, meu amigo, pô. Isso está sendo político. Vou fazer, Normalmente não sou assim. vou fazer justiça ao Celso Rotti. Olha bem a Primeira vez que Dunga assumiu a seleção. contrassenso. Primeiro cara que ele foi procurar, quem foi? O Dunga. Celso Rotti num treino do Internacional. Não, na realidade, quando o Dunga foi convidado a primeira vez, ele já disse isso publicamente, acho que ele não vai ficar bravo comigo se eu citar isso. Treino do Inter ou do Grêmio? Do Grêmio. Do Grêmio. Eu não lembro agora, mas tantas vezes, né? Mas, Tantas vezes enfim, nos dois. E haverá, mas, felizmente, né? E haverá Felizmente. outras, e haverá outras. Espero. O que aconteceu foi o seguinte, o Dunga, quando foi anunciado, nós estivemos juntos, ele deve ter sido anunciado no meio de semana, na segunda-feira da semana seguinte, nós ficamos na minha casa das 2 até 8, 9 horas da noite, falando Bebendo? sobre seleção brasileira, claro, bebendo chimarrão, Tá? e falando sobre o campeonato que recém tinha terminado, o campeonato mundial, e conversamos sobre tudo. Depois de uma semana ele viajou, foi jogar contra a Irlanda, se eu não me engano. O Brasil nunca tinha ganho da Irlanda na Irlanda, ganhou de 1-0, recebi um telefonema dele pós-jogo. E assim nós seguimos até o momento que o Dunga conseguiu a Copa América, se eu não me engano, alguma coisa assim, e aí ele continuou o seu caminho. Então é